Olá a todos. Hoje estou aqui para fazer um vídeo a respeito de Alice no País das Maravilhas. Meu nome é André Paiva, sou psicólogo e este é o meu primeiro vídeo para o YouTube, no meu canal. E com imenso prazer que gostaria de fazer um canal para falar de psicologia, para falar de filmes, para falar de séries, para falar de reflexões junguianas a respeito da vida. Bom, falando de Alice no País das Maravilhas, esse filme é um filme que nos toca desde o início, pois as imagens simbólicas do filme evocam em nós profundas reflexões sobre nossa vida, sobre nossa identidade pessoal, principalmente na idade que a Alice está vivendo, de 19 anos. É uma idade que muitas pessoas passam por processos de discernimento vocacional, sobre o que irão fazer de seu futuro, sobre como irão processar as coisas que estão por vir na sua vida e pensar nas suas escolhas pessoais. Alice vivencia uma sociedade vitoriana do século XIX que é muito pautada em processos de criatividade e inovação. Ela, nessa sociedade, vivencia um leve desacordo com algumas questões. Ela não faz o uso do espartilho, ela tem dificuldades com a dança da quadrilha, ela se sente que é uma dança chata, enfadonha, muito repetitiva. Já no começo do filme, ela também apresenta dificuldades com alguns valores da aristocracia. E isso vai ser repetido no filme com uma grande obstrução que ela tem quando ela recebe um pedido inesperado de casamento. Quando ela recebe um pedido inesperado de casamento de uma pessoa que ela não via nada como sedutora, como diferenciada, como incrível, que tinha uma individualidade que para ela representava tudo aquilo que ela mais considerava de monótono e enfadonho, Alice se vê diante de um grande problema que ela não consegue ter uma solução. E diante desse problema, da não correspondência amorosa com seu noivo, com esse cara que pede noivado, Alice tem ali um choque emocional. E nesse choque emocional de não saber o que fazer, a Alice tem o que poderíamos falar de um movimento regressivo da libido, onde sua energia não se volta mais para a resolução das questões que estão acontecendo ali, e ela regride para o seu próprio inconsciente, ativando as imagens do inconsciente, ativando as imagens do País das Maravilhas, principalmente na primeira cena que ela vê o coelho e que ela o persegue para dentro da toca do coelho. No País das Maravilhas, Alice vivencia o que poderíamos falar de mundo do inconsciente, um lugar onde a imaginação ativa está presente. É um lugar de curiosidade, onde a Alice está passando por um processo de se conhecer a si mesma. Poderíamos falar que esse processo de descida, esse processo de aprofundamento no mundo subterrâneo, é um lugar de renascimento, é um lugar que poderíamos falar como se fosse o útero do mundo, um lugar de iniciação. Em várias mitologias existe a catabasis, que é um processo de descida ao mundo subterrâneo. E a catabase só é completa quando existe também uma anabase, que é uma subida novamente, com uma transformação. E é exatamente o que acontece com a Alice. Ela passa por um processo de descida, de transformação e de retorno ao mundo real, com novas perspectivas e com novos posicionamentos diante da vida. Existem algumas figuras no filme que são muito características e muito interessantes, que a gente poderia fazer aqui uma breve fala sobre cada uma delas. Uma das figuras é Absalém. Absalém significa a figura do sábio, do astuto para aqueles que estão ali no filme. Ele representa
uma espécie de figura do self, do si mesmo, uma espécie de espírito diretor que coordena o processo de individuação de Alice, que ajuda Alice nesse processo de transformação. Absolem tem um processo de transformação onde ele sai de ser uma lagarta até se transformar em borboleta. Esse processo corresponde a um processo semelhante que a Alice está passando também. Ela também ela passa por um processo de transformação onde ela deixa de ser influenciada pelo coletivo, de aceitar tudo que o coletivo lhe demanda, para ter processos de subjetividade e profundidade muito maiores, de dinamismo pessoal muito maior. Absolem faz uma pergunta interessante a Alice quando ele diz: quem é você? Essa pergunta faz com que a Alice reveja as questões de identidade pessoal, de quais são seus valores, de saber quem ela é no mundo. Geralmente a gente fala de perguntas do sentido: quem eu sou, para onde vou, onde estou. São perguntas que nos remetem a pensar no sentido da vida. E essa pergunta em específico, quem é você, é muito importante, principalmente na idade de 19 anos que a Alice está passando, que é uma idade de construção da personalidade, uma idade onde ela está definindo quais são seus valores pessoais, aquilo que ela quer escolher para a sua vida como seu caminho, seu objetivo, quais são seus propósitos. Outras figuras vão surgindo ao longo do filme, a figura das duas rainhas, que daqui a pouco iremos comentar sobre elas. A figura do chapeleiro é uma figura super interessante também. Para mim, representa ali algumas questões de medo de Alice, no sentido de ter contato com a loucura, ter contato com o mundo, de Alice ter medo de ficar pirada. Alice, no começo do filme, fala para o seu pai que tinha medo de estar ficando louca, mas o pai lhe diz que as melhores pessoas são assim. E Alice tem um contato com o chapeleiro, que poderíamos falar que é um contato com a criatividade, com a originalidade que existe dentro de Alice. Ela, ao longo do filme, podemos perceber que ela tem esse processo de se descobrir como uma pessoa original, como uma pessoa que pode ter seu próprio caminho diante da vida, que ela não precisa seguir um caminho coletivo. Ela pode, de alguma forma, seguir um caminho de ousadia, de busca pelo novo, que é aquilo que muitas vezes representa a figura do chapeleiro para ela. O chapeleiro, desde o início do filme, acredita que a Alice é a Alice verdadeira, que a Alice é a Alice que vai ser a que vai enfrentar o Jaguadart e irá lhe destruir no final. Algumas pessoas do filme, algumas figuras do filme duvidam ainda de Alice, mas o chapeleiro desde o início acredita nela. E esta amizade entre os dois fará com que a Alice se desenvolva ao longo do filme. Poderíamos falar dele como uma espécie de ânimos positivo que ajuda a Alice nos seus processos de integração de quem ela é. Existe no filme também a questão da real medida, ou mesmo do sentido da proporcionalidade. Alice tem momentos que ela é muito grande, tem momentos que ela é pequena demais. E ela precisa encontrar um tamanho digno de Alice para caber na armadura. Esse tamanho digno de Alice para caber na armadura, poderíamos dizer que é um tamanho adequado, um tamanho não muito grande, com sentimentos de superioridade, nem muito pequeno, com sentimentos de inferioridade, mas um tamanho ajustado a quem ela é. E ela só vai encontrar esse tamanho ao longo do filme. Nesse processo de encontrar a real medida, Alice tem que entrar dentro da armadura. E a armadura poderia representar uma espécie de persona defensiva que Alice vai integrar dentro de si para lidar com a realidade externa depois, no final do filme. É um processo muito interessante que a Alice passa, né? De
saber o seu real tamanho, um tamanho digno de Alice, como diz o chapeleiro. Outra figura interessante do filme é a figura do Capturadã. Capturadã é aquele cão raivoso que está amando da Rainha Vermelha. Está perseguindo Alice no começo do filme, dentro do País das Maravilhas. E quando uma das cenas interessantes de Capturadã é quando ele arranha Alice no braço. Alice, ao ser arranhada, antes mesmo de ser arranhada, ela tinha dificuldades de acreditar que aquela imaginação era real, que aquilo poderia nela implicar questões de realidade. E quando ela é arranhada, ela descobre o poder atuante daquelas imagens, do que ela está vivendo ali. Poderíamos falar que muitas pessoas duvidam de que o processo inconsciente é um processo que também traz marcas profundas em nossa vida. Mas dentro da clínica, quando estamos diante do paciente e vemos os seus sintomas, e vemos arrependimentos ao falar, lapsos de memória, doenças ou até mesmo acidentes, vemos que aquilo que é um inconsciente não é somente uma teoria imaginada, mas um processo real, vivo dentro da pessoa. Nesse ponto, o Capturadã mostra isso para ela quando ele arranha ela no braço. Outra cena interessante do Capturadã é quando Alice está procurando a espada Vorpal e ela, de alguma forma, entra na onde o Capturadã ficava acorrentado. E ela acaba dormindo nessa cena. Alice dorme e, quando acorda, o Capturadã, de alguma forma, lambe as suas feridas do arranhão que ele lhe havia feito no braço. E ela lhe devolve seu olho, que o ratinho havia lhe arrancado. Podemos dizer que esse movimento de devolver o olho e o Capturadã lamber os braços de Alice, poderíamos estar falando ali de um processo de benevolência para com questões do inconsciente. Quando Alice, de alguma forma, dá atenção e é benevolente, relaxa as defesas do eu para com relação ao Capturadã, ele também, de alguma forma, responde da mesma medida. Isso poderíamos exemplificar conforme nós temos processos de dar mais ouvido ao nosso inconsciente, de escutar mais os nossos sonhos, de tentar levar a sério as questões da simbólica interior. Temos um processo benevolente do inconsciente, complementar, de não trazer mais tantas imagens negativas, mas de trazer imagens que complementem, nos ajudem a pensar no nosso processo. Outro ponto interessante desse filme, que para mim é um dos pontos principais, é de Alice, quando ela é lançada pelo chapeleiro do outro lado de um lago. E ela passa a noite dentro do chapéu do chapeleiro. E no outro dia ela é farejada pelo cão Bayard. Quando ela é encontrada pelo cão Bayard, ela lhe diz: até então neste lugar fui diminuída, fui esticada, fui arranhada, fui posta dentro de uma chaleira, fui acusada de ser e não ser Alice, mas este é o meu sonho e eu decidirei daqui em diante. Na tradução em inglês do filme, ela diz: eu decidirei o meu próprio caminho. Isso nos remete a pensar que Alice passa a vivenciar aquela imaginação de frente. Ela passa a vivenciar a imaginação de uma forma ativa e não passiva. Ela passa, de alguma forma, a ter processos onde ela não somente vai aceitar as coisas como elas estão estabelecidas, mas ela vai enfrentar de frente as situações.
Este é um processo muito significativo na transformação de Alice dentro do País das Maravilhas, onde ela vai passar a ser mais protagonista de sua história. As figuras das duas rainhas podem remeter às figuras da sombra, que Alice tem que integrar de alguma forma em sua personalidade. A Rainha Branca, ela tem um movimento inquieto com as mãos, que poderíamos falar que é um movimento evitativo. Ela evita o contato íntimo com os personagens do País das Maravilhas. É como se ela, de alguma forma, não pôsse a mão na massa para resolver as questões. Ela tem um princípio, ela é regida principalmente pelo princípio da não ação. Em filosofia chinesa, poderíamos falar do princípio Yin, que é o princípio da não ação, que é o princípio da receptividade, do cuidado, do feminino, que é um princípio que prefere a não ação diante do ambiente. E a rainha branca, ela tem processos para ensinar para Alice. Ela ensina principalmente a questões de generosidade e dessa questão defensiva, de se proteger do ambiente. Só que a Alice precisa também aprender a se defender, não somente dessa forma, mas de uma forma de colocar uma ação no ambiente e modificá-lo, de determinar como ela vai vivenciar aquele ambiente, e não somente ser afetada pelo ambiente, mas ter uma resposta a ele, uma reação. E isso ela vai aprender com a Rainha Vermelha. Com a Rainha Vermelha, Alice integra em sua personalidade conteúdos de coragem e agressividade. Não uma agressividade violenta no sentido negativo, cruel, como a Rainha Vermelha faz, mas uma agressividade no sentido de um posicionamento diante da vida, que a Alice irá precisar para conseguir lidar depois na cena do seu pedido de casamento, onde ela vai dizer não. A Rainha Vermelha, falando um pouco sobre ela quer ser detentora do poder, ela é detentora da coroa do reino. Ela quer mandar em tudo, ela faz o que quer, diferente da Rainha Branca. Ela determina, ela escolhe, ela tem posicionamentos de agressividade, de determinação, ela não aceita as diferenças, não aceita que as pessoas sejam elas mesmas. Ela quer a hegemonia, a normalidade da diferença naquele ambiente que ela está vivenciando ali. Alice, ao ter contato com ela, então tem que aprender conteúdos de coragem e de agressividade, principalmente para lidar com o Jaguardarte e com a situação do seu casamento. Com o Jaguardarte, a Alice tem que cortar a cabeça do Jaguardarte, que é uma cena muito semelhante ao que a Rainha Vermelha mandava fazer, que era cortar as cabeças. Alice, com a espada Vorpal, que é um instrumento que poderíamos falar que está ligado ao logos, à racionalidade, aquilo que divide, aquilo que separa, é quase como se fosse um instrumento que representa uma consciência afiada pelo intelecto, que consegue lidar com as emoções irrefreadas, que consegue lidar com o medo, que consegue lidar com coragem diante dos desafios da vida. A espada Vorpal, ela utiliza para cortar a cabeça do Jaguardarte. Tem até uma cena que o chapeleiro lhe diz, né? Ah, você não mata? Enquanto Alice ainda era uma menina medrosa, uma menina que tinha medo de enfrentar o seu desafio. Mas você tem alguma ideia do que a Rainha Vermelha fez? Isso faz com que Alice vá tendo possibilidade de ter cada vez mais posicionamentos mais de ofensivos, de conseguir lidar com seus desafios. O Jaguardarte é uma figura interessante
pois essa figura do dragão, ela representa o medo de Alice de ser devorada pelas suas emoções, pelas suas fraquezas e de alguma forma, de alguma espécie. E quando a Alice corta a cabeça de Jaguardarte, de alguma forma ela tem um processo de transmutação dos seus valores internos e pessoais. Ela consegue, de alguma forma, determinar o que ela vai querer para o seu futuro. Ela tem uma identidade mais integrada, uma identidade onde ela sai de uma falsa, entre aspas, Alice, para a Alice verdadeira, a Alice que sabe o que quer, a Alice mais profunda, mais dinâmica no seu processo. Outro ponto interessante desse filme, que poderíamos falar, é o duelo entre as cartas de baralho e as peças de xadrez. Entre as cartas de baralho e as peças de xadrez, podemos ver ali um duelo entre a racionalidade e a emocionalidade, onde as peças de xadrez estão ligadas à racionalidade. As peças de xadrez estão sempre à mostra do jogo de xadrez. Elas estão ligadas à lógica, à questão de organização racional do jogo. Diante das peças de baralho, das cartas de baralho, desculpe, que estão relacionadas à ocultação das cartas, ao blefe, à leitura emocional, que está muito mais ligada a uma questão da emocionalidade do jogo, de saber lidar com as emoções para conseguir vencer. Então, esse duelo entre as peças de xadrez e as cartas de baralho podem representar um duelo entre a emocionalidade e a racionalidade, que a Alice, de alguma forma, está passando dentro de si também. É muito interessante como que essas imagens nos tocam, né? E tem diversos outros personagens, como o Coelho, que está sempre com medo de não dar tempo, outros personagens, como os Gêmeos, que poderíamos aqui ficar por um bom tempo discutindo sobre eles. Mas eu quis trazer essa breve reflexão para deixar registrado como esse filme é interessante desde o começo e como ele é simbólico, como ele parece ter sido construído por alguém que conhecia da psicologia analítica junguiana. Esta é a minha primeira reflexão no canal. Meu nome é André Paiva, estou aqui no meu consultório e gostaria hoje de que vocês comigo compartilhassem de comentários, curtidas. Se vocês gostarem desse vídeo, me dê uma curtida para eu saber que vocês estão acompanhando. Um grande abraço a todos. Espero poder compartilhar com mais reflexões, com mais filmes, diante deste canal que está se iniciando hoje.